Hoje com o pastor Joseph Prince. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi o propósito de Deus ao enviar seu Filho, que você não pereça. O coração de Deus foi revelado aqui. Amém? Eu amo esse próximo versículo. Deveria estar também nas placas, nos estádios de futebol. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo. Já tem muita condenação. Mas para que o mundo, através de Cristo, fosse salvo. Posso ter um amém, igreja? O apóstolo Paulo escreve assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu amo isso. Romanos 8, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, quem será contra você? O que será contra você? O que será contra você se Deus, que é onisciente, conhece tudo, o Deus que é onipotente, todo-poderoso, é por você, quem será seu inimigo? Se ele é por você, como Satanás será contra? Como? Se Deus é por você. Mas o fato é que às vezes temos dúvidas. Certo? O homem é inclinado a duvidar. A maioria dos homens tem maus pensamentos, pensamentos negativos a respeito de Deus. Não vê em Deus como Deus que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. É isso que a Bíblia diz. Amém? Requer pregadores como eu para dizerem para você a verdade. Por isso, deixe você ver na Bíblia no lugar de ficar falando. Para que veja que a Bíblia diz que Deus é por nós. Amém? A Bíblia nos diz que Deus é por nós. Deus, o Todo-Poderoso, o Todo-Amável, o gracioso Deus que enviou o seu Filho, está no presente, não era e mudou de ideia, porque o mundo matou o seu Filho. Ele sabia que mataria o seu Filho. Ele enviou o seu Filho para morrer por nós. Por isso Cristo nasceu de uma virgem. Porque ele é o único que assumiu a forma humana adâmica, porque o primeiro homem, Adão, pecou. E tinha que ser um homem para morrer pelos homens, para salvar os homens. Se requeria o sangue de um homem inocente, para cobrir o sangue pecador. A Bíblia diz, e de um só sangue fez toda a geração dos homens. Por isso se detecta as enfermidades no sangue. Por isso fazemos exame de sangue. Amém? O pecado começou no sangue. Você me escuta? Quando alguém morre, a primeira parte que começa a apodrecer, certo? Quando alguém morre, é o sangue. Por isso, os embalsamadores, quando querem manter o corpo mais tempo, injetam uma solução nas veias. Porque é aí que começa o apodrecimento. A Bíblia diz que a vida da carne está no sangue. Por isso, Jesus teve que nascer de uma virgem. O que a medicina nos diz hoje, e que há centenas de anos os homens não sabiam, é que o feto não recebe o sangue da mãe. A placenta não traz sangue da mãe para o feto. O óvulo feminino não tem a capacidade de criar seu próprio sangue. Somente a partir da introdução do esperma que o feto começa, no processo da gestação, a produzir veias e sangue. Vocês me escutam? Assim, o Espírito Santo de Deus, se posso falar assim, de forma reverente, deu a semente. Ele fecundou no ventre de Maria Cristo. Você me escuta? Hoje sabemos que o sangue da mãe não é transferido pela placenta. A Virgem Maria era pecadora. Por isso Maria declarou meu Salvador. Ela chamou o seu bebê de Salvador. Ela era pecadora. Por isso precisava de um Salvador, como todos nós precisamos. Era uma virgem quando Deus plantou Jesus como um embrião no seu ventre. Se o seu sangue era pecador, e nós sabemos que ela era pecadora, Jesus não podia receber aquele sangue. No passado pensavam, como Jesus nasceu de uma virgem, se a virgem era pecadora, como
qualquer outra mulher, qualquer outra virgem pecadora, então Cristo receberia o seu sangue. Mas hoje sabemos que a placenta traz somente o alimento para o bebê. E a placenta também tem a função de retirar os excrementos do feto. O sangue vem do Pai. E esse é o sangue que Jesus tem. Sangue sem pecado, sangue inculpável, sangue que é santo, sangue real, sangue divino. Esse sangue foi derramado na cruz do Calvário e uma gota desse sangue na sua vida faz você mais branco que a neve. Purifica do pecado. Isso não é religião, não estou pedindo para você abraçar uma religião. O que fala é uma realidade. A realidade do amor de Deus. Posso ter um amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus estava ao nosso lado, mesmo quando o homem era contra Deus. Nossos pecados, nós pensamos, são privados. Eu tenho que prestar contas a mim mesmo. Não, você tem que prestar contas a Deus. Um dia você vai descobrir isso. Todos nascemos com o sopro de Deus em nós. Um dia vai ser do seu corpo e vai ver a casa que você chamava seu corpo e você vai para algum lugar, para cima ou para baixo. Existe um lugar chamado inferno. O Deus que nos ama nos advertiu sobre esse lugar. O fogo eterno, onde tem um fogo que não apaga e um bicho que não morre. É para aí que o homem ia, em seus pecados. Mas Deus não quer que ninguém se perca e todos venham ao conhecimento da verdade. Por isso enviou seu Filho. Quando éramos contra Ele, nossos pecados são uma ofensa à supremacia de Deus. Nossos pecados são uma afronta à sua majestade. Mesmo assim, Deus é por nós. E enviou seu Filho sem que pedíssemos. Ninguém pediu, mas Deus nos amou sem pedirmos. Deus enviou seu Filho para morrer por nossos pecados. Irmãos, por que Deus não simplesmente nos deixou morrer e descer ao fogo do inferno que todos nós merecemos? Porque pecamos. Porque Deus não nos deixou perecer e poupou seu Filho, o Filho do seu amor. Isso vemos no versículo seguinte, verso 32, aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? Nos dá de graça, essa é a lógica divina. É o raciocínio lógico. É um argumento. Deus disse, venham, vamos refletir juntos. Embora os seus pecados sejam vermelhos, se tornarão brancos como a neve. Quando Deus argumenta, Ele sempre abençoa. Certo? Essa é a lógica divina. Deus deu a melhor dádiva. O Espírito de Deus argumenta do maior para o menor. Se Deus nos deu a maior dádiva, certo? Como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quantos concordam que de tudo que o céu tem, quem ele mais ama é o seu Filho? Ele é o melhor que o céu possui. E se Deus nos deu o seu melhor, quanto mais o resto? Se Deus deu a você uma dádiva que é eterna, o que para Deus são suas necessidades temporais? Seriam maiores do que a dádiva eterna que Ele já deu? A isso chamamos lógica divina. Deus quer que você esteja seguro. Deus quer que você tenha confiança no seu amor. O inimigo sempre vai vir e dizer para você, tem certeza que Deus lhe ama? Tem certeza? Olhe sua vida. É uma bagunça. Olhe para os seus pensamentos. Quando o pastor entrou, você tinha um pensamento ruim sobre ele. Você é terrível. Você tem esses pensamentos, até sobre o pastor. Se você pensar nisso, certo? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Se Deus faz as coisas maiores, não faria as coisas menores? Se Deus nos deu o maior, não nos daria o menor? O que você precisa? Roupa, comida, cura para o seu corpo. São coisas menores para Deus, comparado com seu Filho. E essa é a mensagem do Natal. Ele nos deu o seu Filho. Aleluia! Agora, vamos ver alguns exemplos de lógica divina. Siga-me. Alguns dizem, a Bíblia não é lógica. Você não está lendo a Bíblia direito.
Talvez você não seja lógico. Muitas vezes seus argumentos são baseados na lógica divina. Mas entenda isso, Jesus disse em Mateus capítulo 6. Jesus disse para os judeus, eu já estive exatamente nesse lugar onde essa mensagem foi dada, o Sermão do Monte. É um lugar lindo, próximo ao Mar da Galileia, em Israel. E foi isso que Jesus disse. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Se Deus cuida da relva, o que é a relva para Deus, comparado a você? Deus veste a erva do campo que é temporal, e você é eterno. O seu espírito que procedeu do sopro de Deus, ou vai estar no céu ou no inferno, porque você é eterno. Quando você morre, você não cessa. Porque você foi soprado à existência pelo fôlego de Deus. Seu pai e sua mãe lhe deram seu corpo. O corpo que veio de Adão, mas não deram a vida, ela veio de Deus. Veja que ele usa a expressão quanto mais. A lógica divina tem quanto mais. Ele argumenta do menor para o maior, ou do maior para o menor. De forma que até uma criança entende. Podemos ver no capítulo seguinte um outro versículo que diz, quanto mais. Jesus falando com o povo da sua época, diz para os pais, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Se vocês, sendo pais humanos, cheios de falhas e fracassos, amam os seus filhos, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês dará coisas boas aos que lhe pedirem. Essa é a lógica divina. Está me acompanhando? Ok, voltemos a Romanos capítulo 8. São pregações assim, que fazem com que as pessoas liberem sua fé para crer em Deus, como essa senhora que foi liberta das drogas. Alguns desses testemunhos recebemos esse mês de dezembro, saiu do forno agora. E essa senhora, cujo nome é Catherine, ela é da Califórnia, ela escreve, comecei a gravar as mensagens do pastor Joseph Prince depois de uma amiga falar sobre ele. No início escutei de forma cética, mas na medida que escutava, via que as palavras do pastor Prince se alinham com a Bíblia. Naquela época fazia uso de drogas. Tentei me libertar, mas durava muito pouco. Durava somente 3 meses. Ao ouvir as mensagens do pastor Prince, Deus começou a trabalhar, quebrando os muros da incredulidade. À medida que Deus revelava sua graça e seu amor, o desejo de usar drogas desapareceu. E perdi o interesse nelas. Apesar de viver entre pessoas que usavam drogas. Cheguei a compartilhar meu testemunho com o traficante. Uma mulher incrível. Já tem anos que estou liberta. Se passaram anos, só agora ela compartilhou seu testemunho. Chegou recentemente no escritório. Já tem muitos anos que eu estou liberta. Me sinto chamada a abrir uma igreja para pregar o evangelho verdadeiro, mas não sei como começar. Obrigado, Senhor, que Deus continue a abençoar muitas vidas através do ministério do pastor Joseph Prince. Aleluia! O amor de Deus. Deus amou você e lhe deu a maior dádiva sem você pedir. E se pedir a Deus as dádivas menores, pedir a Ele. Se Ele deu um presente sem você pedir, quanto mais você pedindo? Pense, essa é a divina lógica. Se Deus já deu o melhor que tinha, o Senhor Jesus, e se agora Ele retivesse e dissesse, eu não vou dar isso para você, é óbvio que não pode orar e pedir o marido de outra pessoa, a esposa de outro, o carro ou o trabalho que pertence a outro. Certo? Você tem de entender que pessoas que têm ciúme pensam que Deus vai abençoar outros à custa delas. Deus é muito rico, Ele pode abençoar as nações e os continentes e ainda ter muito amor e muitas bênçãos para dar.
Nossa mentalidade está baseada na escassez, a de Deus não está baseada na escassez. Às vezes, os agricultores queimam o trigo para que o preço suba, eles queimam o excesso. Isso é porque o coração do homem é mau, a usura e o amor pelo dinheiro. Mas Deus não tem amor pelo dinheiro, Ele é dono de todas as coisas, e Ele pode abençoar o mundo inteiro e ainda ter sobra para dar, e mesmo assim nunca vai faltar. Me escutam, o ciúme vem porque você pensa que tem menos porque o outro tem mais. Se não fosse isso, não teria ciúmes. Quando Deus abençoar alguém, diga glória a Deus, Ele fez isso com ele, pode fazer por mim. Amém, irmãos? Vejamos a lógica divina. Esse é o resumo do meu sermão hoje. Eu vou analisar. Me escuta? Isso se chama meditação. Versículo 32. Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, de graça, todas as coisas? Aquele que não poupou a seu próprio filho. Esperem. Não poupou a seu próprio filho. Esse era o filho que ele amava? Sim, a Bíblia diz que Deus o amava. Nós já lemos, Jesus disse, Pai, o Senhor me ama antes da fundação do mundo, antes do mundo existir. O Pai amava Jesus. O Pai não somente amava Jesus na eternidade passada, mas o Pai ama Jesus no momento atual. A Bíblia diz, nos evangelhos, que ele disse, por isso meu Pai me ama, porque eu entreguei minha vida pelos meus amigos. Foi mais um motivo para o Pai amar o Filho. Ele era perfeito e imaculado, todos os pensamentos da sua mente exalavam uma fragrância que dizia santidade ao Senhor. Toda palavra, todo intento, toda motivação era como doce incenso, a Bíblia diz. Ele nunca teve que retirar uma palavra, nunca teve que pedir desculpas, nunca teve que retroceder. Paulo teve. Paulo disse, Deus vai matar você, disse para certo líder religioso. Depois disseram, ele é o líder. Paulo disse, desculpa, não posso falar mal do líder. Já era tarde, teve que se retratar. Até Davi falhou. Pastor Prince falha, já falhou. Você também, mas existe um que nunca falhou. O Pai o amava e ele vivia uma vida tranquila. Eu não tenho tempo para explicar como foi humilde o nascimento de Jesus. Belém era a cidade dos seus ancestrais, da sua linhagem, da geração de Naasson, Ruth e Boaz até Davi. Mais adiante construíram uma estalagem, uma hospedaria, onde as caravanas paravam e deixavam ali todos os seus animais, e não se encontrou lugar para ele na hospedaria dos seus ancestrais. Ele nasceu não num palácio, ele nasceu numa manjedoura mal cheirosa. As manjedouras que vemos no Natal são sempre bem limpas. Onde existe um boi, eu não estou brincando com você. Onde existe um boi, sem brincadeira, onde existe um boi, você sabe como ele é grande? E quando eles fazem, é grande. Um monte de sujeira. Hoje é Natal. Melhor parar. Nasceu entre as vacas e os bois. Os animais foram os primeiros espectadores, antes dos pastores. Seus pais eram pobres. Alguns dizem que eles eram ricos. Eles se tornaram ricos depois da visita dos magos. Os magos que trouxeram ouro, incenso e mirra, presentes caros. Com o bebê, ele financiou a fuga dos seus pais para o Egito. Como eu sei que eram pobres? Porque no livro de Levítico diz que, depois que a mulher dava à luz, as mulheres mais pobres traziam um par de pombos. Os mais ricos traziam um cordeiro. Maria não ofereceu um cordeiro. Eles eram da linhagem real de Davi, o rei de Israel. Como Israel havia caído, como o reino tinha caído, enfraquecido. Mas ele veio para viver entre nós. Deus lhe ama, amigo.
pode pensar que é o rosto da multidão, mas Deus ama você. Alguns dizem, pastor, não me importo com coisas espirituais. Você talvez não saiba, mas suas necessidades espirituais são maiores do que as terrenas. Mas esse versículo diz que Deus se importa com as suas necessidades terrenas. Se Deus nos deu Jesus, como não cuidaria das nossas necessidades temporais? Necessidades terrenas. Você me escuta? Porque Deus não poupou o filho que amava. Você nunca vai saber como Deus o ama até que você saiba como Deus amou o seu filho, porque Ele entregou o seu filho por você. Por que Deus não poupou o seu filho? Deus não poupou o seu filho do sofrimento, da zombaria, dos açoites, da cruz e da ira. Deus sabia que toda a sua ira seria derramada sobre o seu filho. Apesar de nele não haver pecado, ele não conhecer pecado e não ter cometido pecado, ainda assim, o juízo, a punição contra todos os nossos pecados caiu sobre ele. Deus sabia, porque ele não poupou o seu filho. A resposta foi dada. O entregou por todos nós. Por todos nós. Por todos nós. Deus é por você. Eu queria que você parasse de ouvir a voz errada do inimigo de sua alma, que fala mal de Deus e da sua dádiva de amor, mas Deus é por você. Amém. Irmãos, conhecer o amor de Deus é de vital importância. Por que Deus não poupou o seu próprio filho? Por causa de nós. Por causa de nós. Deus deve nos amar muito para sacrificar o seu filho por nós.